Olá, eu sou Natan Cardoso, ator e artista circense. Nessa série de entrevistas serei o apresentador do projeto 40 anos de teatro em Petrópolis. Um projeto que nasce da necessidade de valorizarmos artistas e fazedores de cultura da cidade imperial. Esta série de entrevistas é uma realização da Prefeitura Municipal de Petrópolis, Instituto Municipal de Cultura e Esportes, por meio do incentivo da Lei Aldir Blanc, que faz parte das ações da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal do Brasil. A produção fica por conta da X da Questão Produções e da Comunicação Livre. O nosso entrevistado de hoje é o ator, diretor, dramaturgo Paulo Marcos de Carvalho. Paulo Marcos, é um prazer ter você aqui nessa série de entrevistas. Eu fico muito feliz de verdade. Prazer é todo meu. A gente já se conhece há um tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos e eu tenho a certeza que você é uma das pessoas que com o seu grupo, com os seus textos teatrais, com a sua história, fez parte e faz parte da cultura do teatro na cidade de Petrópolis. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você pelo convite. O prazer é todo meu. Estou achando super interessante estar aqui para bater esse papo. Acho que vai ser um papo descontraído. A gente fala 40 anos de teatro, mas na verdade são mais de 40. Mas nós estamos abordando 40 anos de teatro nessa série de entrevistas de pessoas de Petrópolis que fazem cultura em Petrópolis e que quando sai de Petrópolis, de certa forma, leva o nome de Petrópolis para outras cidades e até outros estados. E você é uma dessas pessoas com uma trajetória muito grande no teatro, como diretor, como ator, como dramaturgo. Nessa trajetória, para você, quem é o Paulo Marcos de Carvalho? É uma pessoa que é uma pergunta difícil, mas eu acho que o Paulo Marcos de Carvalho é alguém que está procurando se reinventar sempre. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito irrequieta e muito insatisfeita com os processos todos. Então, eu sempre quero que o próximo seja mais completo, que o próximo me satisfaça mais. E isso eu acho que acaba me empurrando para pesquisar mais, para estudar mais, para tentar melhorar sempre, né? É uma busca constante. Eu acho que eu sou um hoje e eu serei outro amanhã. e não tem muito problema com isso não, porque eu acho que é importante a gente se renovar, se reinventar. Eu acho que é isso, acho que eu sou um ser em permanente reinvenção. Em processo também de criação e evolução. Um processo sempre. Você tinha um grupo teatral, se não me falha a memória, Lira Teatral Mama Tô na Lona. Sim. Participou de outro grupo também. Sim. Tribo Obscena. Nossa, já participamos de vários, né? Da Tribo Obscena, a Turma do Trombone. Turma do Trombone. Né? O Mama Tô na Lona acabou ganhando um destaque maior, né? Não só em Petrópolis, mas por aí afora. Isso. E por aí vai. E nessa história são quantos anos de teatro? Atualmente estou no teatro de garagem, né? Sim. Meu grupo hoje é teatro de garagem. Hoje é o teatro de garagem. Teatro de garagem. Fica onde? Tem uma sede? Tem uma sede que é uma garagem. Que é uma garagem. Que é uma garagem. Que fica localizado em Itaipava. Itaipava, isso. E lá você continua fazendo as suas produções, fazendo as suas pesquisas. Sim. E nessa história são quantos anos de teatro? Rapaz, essa história é longa, porque o meu pai era ator. Sim. E ele começou, ele fazia parte durante muitos anos daquele grupo da Congregação Mariana, do Teatro Mariano ali na 7 de Abril. Sim, Teatro Mariano. Então eu lembro de eu bem pequenininho, pequeno mesmo, 5 anos, 6 anos, indo pra lá assistir peças de teatro, só que não na plateia. Eu não gostava de ficar na plateia. Eu gostava de assistir da coxia. E aí ele me deixava sentado lá na coxia, eu assistindo a peça de lá.
E eu comecei a fazer teatro, sei lá, com uns 8, 9 anos de idade. 8, 9 anos de idade. Eu tô com 58, então lá vai 50. E quando despertou de fato essa história de eu vou ser artista, eu vou viver da arte, você tem ideia de como foi isso? Lembra como foi isso? Sim, lembro como se fosse hoje. Eu comecei a fazer desde cedo, e desde cedo eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Mas a gente vive numa sociedade, principalmente naquela época, em que um emprego formal, uma garantia financeira, tudo isso era uma coisa importante, né? Então, quando chegou na época de eu decidir uma carreira, eu acabei indo trabalhar com administração de empresas. Sim. Eu sempre dei muita sorte, graças a Deus, com o emprego. Eu sempre tive empregos bons. E com 28 anos, mais ou menos, eu era gerente comercial da maior transportadora de Minas Gerais. Ganhava muito bem, estava casado, já tinha um filho. Aí um dia eu acordei, olhei no espelho e vi que eu estava muito velho e que eu estava infeliz. E aí eu falei, por que eu estou infeliz? E aí eu descobri, porque eu não estava fazendo o que eu queria, né? O que eu queria era fazer teatro. E aí eu chutei tudo. Chutou tudo. Chutei tudo, chutei o emprego Vou ser bom. Artista. Infelizmente o casamento também não conseguiu resistir a isso. E aí eu resolvi ser artista. E eu acho que eu dei muita sorte, porque na verdade, pouco tempo depois, não foi o primeiro texto que eu escrevi, mas talvez tenha sido o primeiro que tenha, de fato, eu tenha assumido como um processo assim profissional. Sim. Que foi o Mar de Manhã. O Mar de Manhã, eu ia falar dele agora. E que acabou ganhando um festival nacional de teatro em Santa Catarina. E um festival bastante famoso, Festival de Lages. Sim. Que tinha grupos de vários lugares do país. E a gente ganhou esse festival, ganhamos vários prêmios. E isso deu uma mudada na minha carreira. Assim, o texto foi bastante bem recebido. E eu passei a receber encomendas de escrever textos para outros grupos. Sim. Então, durante muito tempo, eu escrevi textos por encomenda. E foi dessa forma que eu me voltei para o teatro profissionalmente. Eu tive a oportunidade de assistir o Mar de Manhã, a primeira versão, até porque você está com uma nova montagem do Mar de Manhã. Sim. Recentemente. Sim, sim. Né, que você fez um espetáculo no Rio de Janeiro, fez uma temporada do Mar de Manhã. E naquela época foi um espetáculo que me emocionou bastante. O Mar de Manhã, a estrutura do espetáculo, a forma como foi conduzida. Acho que tudo naquele espetáculo emocionava de alguma forma. É um texto um pouco mais para a linha do drama, né? Sim. Mais dramático, o Mar de Manhã. Eu acho que foi um espetáculo que fazia a gente pensar, fazia a gente refletir. Porque eu acho que o teatro, ele serve para fazer a gente refletir, para fazer a gente rir, se emocionar. E lembro muito bem da montagem do Mar de Manhã, que, se não me engano, foi lá pelos anos de 1999. Foi 98. Por aí. Aliás, na verdade, o Mar de Manhã estreou, teve uma pré-estreia no final de 97. Aí, em 98, ele entrou em cartaz no anexo do Teatro Municipal de Petrópolis. Sim. A gente não queria apresentar ele no palco, a gente queria apresentar ele em cima. Sim. Porque você assistiu, né? Tinha a ver com a proposta de montagem. Com a proposta, um espaço alternativo. Isso. Eu vou te pedir licença para a gente assistir um trecho desse espetáculo, já a nova montagem, essa remontagem do Mar de Manhã, recente, que foi quando que você remontou? Nós remontamos em 2016, com a direção do Josué Soares. Sim, Josué. E em cena eu e a Thaís Alves, que é uma atriz baiana que mora no Rio já há bastante tempo, uma grande amiga. Foi em 2016 que nós fizemos uma temporada lá em Santa Teresa, sim, no Parque das Ruínas. Rio de Janeiro.
E ano passado ele ganhou o festival da FETAERJ, Festival Estadual de Teatro, Sim. da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos assistir um trechinho do espetáculo O Mar de Manhã, que é texto seu, Isso. Essa nova montagem, direção do Josué. Direção do Josué, em cena eu e Thaís Alves. Para vocês, um trechinho do Mar de Manhã. Mais uma manhã e o mar que vem com sua língua devorar a pedra. Volta, manhã. Volta. Manhã? Sou eu, Manhã, a mulher encantada, soberana dos oceanos e rainha dos 7 mares. E vim para te levar comigo. Serás o meu filho, terás um harém de sereias a te servir e te amar. Você lembra, Janu? Você lembra, Janu? Fala comigo, Janu. O meu corpo pede o teu. Eu não tenho mais. Chega! Manhã tá morta. Virou comida de mar. Eu tô aqui, meu amor. Vai, homem. Cruza o mar e que Deus seja por ti. Acalanta com tua voz a rebeldia dos oceanos e a fúria das marés. E segue carregando o seu gozo e contentamento de se fundir no horizonte com as nuvens brancas e ameaçadoramente tranquilas. Braço firme na remada, Janu. Na rede lançada para assim fazer a nossa história. Vai, meu menino. Vai, mas volta pros braços meus. Vem, meu amado. Vem. Manhã! Você não é Manhã! Acabamos de assistir agora um trecho do espetáculo Mar de Manhã, do Paulo Marcos de Carvalho. Como eu disse no início, ator, diretor, dramaturgo. Paulo Marcos de Carvalho, que também fez e faz história no teatro na cidade em Petrópolis. Paulo Marcos, a gente falou do Mar de Manhã, demos aí uma pincelada sobre o Mar de Manhã, mas um espetáculo que eu tive a oportunidade de participar, que na minha opinião foi um grande marco também, foi os 500 anos de folia. Sem dúvida. Por conta da junção de vários atores, de vários grupos da cidade. Como é que foi para você dirigir aquela turma toda naquela época? Atores novos, como é que foi aquele processo? Cara, foi uma das maiores alegrias da minha vida no teatro, na verdade, porque por vários fatores, né? Um projeto da prefeitura, da Secretaria de Cultura na época. Né? Para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí eu recebi o convite do nosso saudoso Calau Lopes, né? Para que escrevesse um texto sobre os 500 anos do descobrimento. Na verdade, esse convite veio antes, ele veio em 99, e eu cheguei a fazer uma primeira versão que era apenas com a tribo obscena na época. Sim. Né? E aí ele falou assim, não, acho que a gente ficou legal, e realmente era um trabalho super interessante, era um trabalho de rua, muito experimental, sobre o descobrimento, sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí ele queria fazer uma coisa maior.
E aí, conversando com ele, eu falei, então por que a gente não convida vários grupos e faz um elenco grande? E ele topou de imediato, conseguiu uma verba que foi possível a gente fazer, pagar todo mundo, né? Se eu não me engano, eram 20 atores em cena e 5 músicos. Isso, eu ia falar fora os músicos. Fora os músicos, que a música toda foi composta pelo Lúcio Oliveira, né? Com letras minhas, executado ao vivo. E foi uma experiência maravilhosa, porque a ideia que me veio foi transformar a história do Brasil num desfile de escola de samba, né? E foi uma escola, Unidos de Pindorama, não sei se você lembra disso. Lembro. Que contou a história dos 500 anos, obviamente pegando alguns fatos, alguns recortes que se mostravam para mim como destaques, né, nesses 500 anos. Destaques na história, né? Na história, exatamente. E ficamos muito felizes na época, porque para nossa surpresa, não sei se você lembra, eram para ser 4 apresentações, que fez um sucesso tão grande que virou uma série de apresentações. Sem dúvida, né? E uma coisa também que me deixou muito feliz foi o fato de nós termos sido inseridos na programação oficial da Bauerfest. Sim. Né? Que era um espetáculo de samba, né? Teatral, com samba, totalmente brasileiro, e que foi absorvido pela festa, né? Nossa tradicional festa da colônia alemã. E eu acho que funcionou muito bem, foi uma experiência muito bonita. Espetáculo 500 anos de folia, encenado no ano 2000, na cidade de Petrópolis, uma série de apresentações. Eu vou pedir também para passar um trechinho desse espetáculo. Vamos assistir um trecho do espetáculo 500 anos de folia. Que país é esse? Tupi ou não Tupi? Eu nasci aqui, não permita Deus que eu morra. Que país é esse? Tupi ou não Tupi? Eu nasci aqui, não permita Deus que eu morra. Que país é esse? Tupi ou não Tupi? Eu nasci aqui, não permita Deus que eu morra. Que país é esse? Tupi ou não Tupi? Eu nasci aqui, não permita Deus que eu morra. Toda a folia que se espalha no ar, dessa gente branca, negra, índia, dessa terra mestiça de um olhar feito de tristeza e de esperança, não pode se transformar em cinzas de uma qualquer quarta-feira. Nossa nau vai navegando, procurando um ponto qualquer para cumprir o seu ideal. E essa nação vai deixar de ser apenas um sonho. Um sonho de carnaval! Estão todos a bordo dessa grande nau. Pindorama é uma festa colossal. Somos dependentes, mas fizemos carnaval. E esta terra vai cumprir seu ideal. Somos dependentes, mas fizemos carnaval. E esta terra vai cumprir seu ideal. Sacinho, boitatá, opa! Santa Cruz falando pá. Mexe o caldeirão e uma grande nação. Vamos ver se dá. Qual é? Plantamos, colhemos café e vendemos para outras nações. Na terra somos tetracampeões. 500 anos de muitos planos. Vai meter a hora e fazer o progresso. Vai globalizar. Cuidado que o nosso nunca fez sucesso. Vamos privatizar. Mas ainda há tempo, ainda dá pé. Salve a Amazônia e o Tucunaré. Viva o Mercosul, tamo com axé. Acabamos de assistir um trecho do espetáculo 500 anos de folia, que foi encenado no ano 2000, com texto e direção do Paulo Marcos de Carvalho. Esse espetáculo, como a gente falou, realmente foi um dos grandes marcos para Petrópolis.
ao qual eu tive a oportunidade de participar, mas a pergunta que eu te faço é, nessa trajetória teatral sua, alguma coisa você faria diferente do que fez? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, na verdade. Eu acho que tudo é uma experiência, tudo funciona como aprendizado. Mas é claro que quando você olha para trás, você, poxa, mas talvez aquilo eu pudesse ter feito desta forma, ou talvez não tenha aproveitado aquela oportunidade para desenvolver aquela pesquisa, né? Enfim, acho que sim, acho que algumas coisas eu talvez fizesse diferente do que eu fiz hoje. A arte, a gente sabe que nós passamos por um momento de dificuldade, valorização do artista, mercado de trabalho. Tem algum momento que você possa falar assim, nossa, esse momento foi um momento muito difícil, de muita dificuldade, que você possa ter até pensado, não, vou fazer uma outra coisa? Felipe, eu me considero uma pessoa privilegiada nesse sentido. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos dos nossos colegas vivem momentos assim muito complicados, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas eu não posso reclamar da sorte, não, porque eu acho que eu acabei me especializando e também diversificando os meus saberes. Então, dentro do teatro, eu posso dizer para você assim, com toda humildade, que eu sei fazer tudo. Desde a produção até... A única coisa que eu não sabia fazer, eu estou estudando agora, que é a iluminação. Eu estou no curso de iluminação porque eu quero aprender a fazer luz. Porque eu já fiz figurino, eu tenho prêmio de figurino, Sim. Eu tenho prêmio de música, eu já fiz cenário, eu já vendi bilhete, eu já produzi, né? Então, eu acho que assim, isso é bom? Não sei, acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente deveria ter um sistema que me possibilitasse ser apenas ator, se fosse o caso, ou apenas diretor, se fosse o caso. Mas é claro que a gente não vive nesse mundo ideal, né? Então a gente acaba tendo que aprender um pouco de cada coisa, porque se não está dando aqui, a gente faz ali. Então, ao longo desse tempo, eu estou com 58, eu tinha 28, então tem 30 anos que eu vivo profissionalmente da arte. Da arte. Com isso consegui, bem ou mal, construir minha casinha, formei meus 3 filhos na faculdade, tudo com dinheiro da arte. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que eu sou uma exceção. Mas é gratificante. Mas é muito gratificante. É gratificante. Muito gratificante. É claro que você dá aula para fazer isso, você às vezes aceita determinados projetos que não são assim do seu coração, né? Mas você precisa fazer. Mas você acaba fazendo algumas participações aqui e ali, enfim. Mas é isso, acho que a vida é isso mesmo, assim, eu acho que o artista tem que ser criativo e a gente tenta ser criativo nesse sentido, né? Eu queria falar uma coisa, Sim. Desculpa, que eu ia Não, falar. pode falar. Lá atrás, quando você falou do Mar de Miami, porque eu não posso deixar de falar nisso. Sim. Eu quero agradecer muito ao Josué Soares e à Thaís Alves, que são os meus principais parceiros nessa remontagem, porque essa remontagem ganhou ano passado, em 2020, como eu falei, o festival da FETAERJ, e acabou gerando a transformação do texto num romance. Num romance, E foi lançado agora, e eu estou estreando como romancista também agora. Eu queria falar porque, assim, tem muito a ver com essa montagem, assim, o impulso para transformar aquela história num romance, entendeu? E rapidamente, assim, a gente sabe que você escreve muito para teatro, você falou que fez muito texto por encomenda para grupos. Como é que vem essa inspiração? Assim, faz uma síntese, como é que vem essa inspiração? Eu sento e sei que tem que escrever e não saio dali enquanto não escrever. Enquanto não sair aquele texto... Eu tenho uma oficina que eu estou ministrando online agora, eu vou abrir outra turma, provavelmente em abril. Que chama, como é que é? O drama da escrita e a escrita do drama.
Porque sempre Interessante. sentar frente a uma folha em branco é um drama. É um drama. E aí você tem que desenvolver a escrita desse drama. Então, o título da oficina é esse: a escrita do drama e o drama da escrita. Teve um trabalho também que também tive o prazer de participar, que é um texto seu, Petrópolis, uma cidade imperial. Fala rapidamente sobre esse trabalho. O que foi esse trabalho para você, como artista, como escritor, como dramaturgo? Primeiro, foi uma honra, assim, foi um privilégio e uma honra muito grande poder ser o autor e o diretor do espetáculo que, na minha opinião, conseguiu de uma maneira grandiosa, grandiloquente, contar a história da cidade que eu amo, da cidade que eu nasci. Então, não poderia ser diferente, né? Foi uma experiência extremamente rica em vários sentidos. Uma produção da X da Questão, que contou com mais de 60 profissionais envolvidos, e você fazer a direção artística de tudo isso, né? 30 atores, figurinista, cenógrafos, iluminadores, nossa, músicos, compositores, arranjadores. Foi uma loucura num curto espaço de tempo, porque exigia-se que fosse dessa forma, né? Mas foi uma experiência riquíssima, foi uma das grandes alegrias que eu tive. Eu acho que o resultado é maravilhoso em termos do que foi apresentado, e foi assim realmente um presente. Eu acho que eu me sinto muito em quites com a cidade de Petrópolis nesse sentido, porque Lisonjeado. Petrópolis me deu muito, e eu acho que com Petrópolis, uma cidade imperial, eu consegui devolver um pouco do que Petrópolis me deu, entendeu? E nós também, atores que estavam no processo de trabalho, também ficamos muito felizes na época por estar naquele processo. Sim. E aí, nós também vamos assistir um trechinho do Petrópolis, Cidade Imperial, que foi um texto e direção do Paulo Marcos, com a produção da X da Questão Produções. Um trecho para vocês. Caiu a monarquia! Chegou a república! Coitado do imperador! Exilado! Ele e toda a família real. Estou preocupado com o que irá acontecer com a cidade, tão amada e protegida pelo imperador, agora que seus desafetos estão no poder. Os vereadores trocaram o nome das ruas para ver se acalma os ânimos. As ruas que homenageavam o Império agora rendem graças à República. A Rua do Imperador agora se chama Avenida 15 de Novembro. A Rua Dona Januário, Marechal Deodoro. E a Dona Francisca, tadinha, General Osório. E não vai parar por aí. São os novos tempos. Respiramos ar gelado aqui da serra. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das novas na tempestade, na canção. Petrópolis, quantos sonhos escorrem por tuas generosas fontes de vida.
Quanta arte permeia tuas escadarias e palácios. Quantos filhos teus ganharam o mundo. E quanta gente do mundo inteiro forjou tua grandeza. Ah, Petrópolis, estou sempre contigo, estás sempre em mim. Tuas ruas, tuas encostas traiçoeiras, tua chuva me lava a alma e o teu frio me lembra sempre que um abraço pode mudar o mundo. Petrópolis, olha para ti e mantém o teu olhar sereno e altivo, pois és a principal joia da minha coroa. Minha cidade imperial, olha para tuas crianças, toma-as pelas mãos e segue. Segue teu destino grandioso, derramando sempre o olhar no passado, pulsando vivo o coração no presente e com as mãos estendidas para o futuro. Eu sempre vou estar por aqui. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Acabamos de assistir um trecho do espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial. Estamos aqui com Paulo Marcos de Carvalho. Teríamos muito mais tempo para conversar. Tem muita história para contar, essa é a verdade. Mas, nessa trajetória, uma pergunta para você, para a gente encerrar essa entrevista. Em uma palavra, o que é o teatro para você? Uma palavra. Encontro. Encontro. Ficamos com o encontro de hoje. Eu aqui com Paulo Marcos de Carvalho, produção da X da Questão Produções e Comunicação Livre. Muito obrigado pela sua participação. Você aí da sua casa, assista as entrevistas nas redes sociais. Estão todas elas aí na barra dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.